agora na Super Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes. Mais um programa Bússola do Mundo, mais um programa com muita edificação de falar. Não sei nem se existe edificação, Mariel, mas a gente já é de casa, o ouvinte já acostumou com a gente. Mais um programa aí pra gente poder desmistificar os acessos do senso comum, né? Pra gente poder crescer e reforçar mesmo o fundamento da nossa fé. Esse programa faz parte do Ministério 24 Horas, o Ministério da pastora Ângela Valadão, e a qual a gente faz parte, não é isso? E hoje eu estou aí com o nosso colaborador, o senhor Mariel Marra. O senhor pode dar uma boa noite pra gente, Mariel? Boa noite a todos, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Mariel Marra, um dos pastores da Lagoinha Matriz. E mais uma vez, um prazer estar aqui com você, dividindo essa bancada para um tema de fato muito importante e edificante. E pertinente, né? Eu acho que pertinente para o nosso tempo. Só que eu quero apresentar o nosso convidado. São dois convidados hoje, né? A gente tem o Carlos Júnior, que é o presidente do TDI, que vai estar conosco, advogado. Secretário Carlos, o presidente é o Marcos. E o doutor Glaucio. Eu gasguei aqui no celular. O doutor Glaucio, não é isso, doutor? Deixa eu situar. Sou o doutor Glauco Filho. Isso aí, porque o doutor Glauco, ele faz a gente engasgar com o currículo dele, entendeu, pessoal? Ele é bacharel em Direito, mestre em Direito, doutor em Sociologia, ele é pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Um grande abraço aí ao pessoal de Fortaleza, é professor da Faculdade de Direito, e ele tem tanto livro. Aqui foi humilde eles falarem, é autor de vários livros. Ele tem mais de 27 livros que eu parei para contar, porque o resto eu não quero contar mais não. E aí eu queria que os convidados falassem e se apresentassem aí, dessem uma boa noite aos ouvintes, mas antes eu queria chamar todos a participarem conosco. Hoje você pode participar aí por escrito, anota aí direitinho, é 987 931370 31 987 93 13 70. Manda sua pergunta sobre o Estado laico. Você sabe o que é essa palavra, qual o significado, qual a importância disso para a vida cristã. Para o cristão é importante ter Estado laico ou não. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que os nossos convidados falassem aí. Carlos, pode começar por você aí. Você viu que eu já te subi de nível, né? O Marco vai ficar feliz comigo, né? Com certeza, você quase conseguiu minha demissão aqui, né? Mas assim, quero mais uma vez agradecer por participar aqui do Bússola do Mundo, que é um programa fantástico aí, né? E o assunto hoje é muito bacana. Quero agradecer também o Glauco, nosso parceiro aí de TDI Brasil, e todos que estão acompanhando, todos os ouvintes. Ô Glauco, o senhor não repara não, professor, porque eu fico brincando com o pessoal que o Tasso, ele me ensinou, eu tô convertendo agora de uma escola. E aí, assim, eu convertendo agora do Paulo Freire, entendeu? Eu tô virando gente agora porque o Tasso tá me ajudando. Aí a gente às vezes confunde o nome, o convidado, essas coisas de iniciante, você entendeu, pastor? É um prazer estar com vocês aí, participar com o Carlos, né, conhecer também os demais. É uma alegria poder participar de um tema tão importante aí para uma comunidade na audiência que está interessada, o que nos dá alegria, é saber que as pessoas estão interessadas em saber sobre esses assuntos. Ótimo, e eu queria que o senhor pudesse definir para os nossos ouvintes o que é Estado laico. Por exemplo, uma fala antes de te dar a palavra. Eu vejo em repartição pública um crucifixo, eu vejo na escola um ensino religioso. Por que então que eu falo que o Estado é laico? Como que é isso, como que surgiu? É interessante que o termo laico já é um termo religioso, fruto daquela diferença que se faz entre o clero, que são os ministros, e o laicato, né, que é o povo que está lá na igreja, que participa, mas que seria, teoricamente, numa visão, por exemplo, cristão também. Então, o que você tem no Estado laico é um Estado que não é clerical, não é governado pelos clérigos, não é governado por aqueles que têm uma posição de iminência simultânea dentro do campo religioso, como sendo uma necessidade de que seja uma pessoa que tenha essa posição religiosa dentro do cargo estatal. Ou seja, o Estado laico é o Estado não confessional.
ele não se vincula a nenhuma religião ou igreja em particular. Ele tem uma independência, né, institucional. Somente isso. Por que eu falo somente isso? Porque as pessoas confundem, às vezes, a laicidade com o laicismo ou com o secularismo. Do mesmo jeito que a gente faz a diferença entre laicidade e laicismo, a gente faz entre secularização e secularismo. Secularização, num bom sentido, no sentido positivo, é apenas o fato de que escolas necessariamente não precisam ser escolas mentoreadas por religiosos, como eram as escolas monásticas. O Estado não precisa ter o seu líder coroado por um bispo e tal, e tudo isso daí. Então, essa é uma independência institucional. A secularização quer dizer que houve uma independência das outras instituições em relação à igreja, que é uma coisa positiva, né? Do mesmo jeito que não deve haver sobreextensão da igreja sobre o Estado, não deve haver sobreextensão do Estado sobre a igreja, sobreextensão, por exemplo, da ciência sobre a moral. Cada uma tem o seu respectivo campo. Então, um Estado que não está atrelado a uma igreja específica, que tenha como sendo a igreja oficial, a igreja vinculada estruturalmente ao Estado, é um Estado laico. Só isso. Agora, o grau de importância que a religião tem para a vida pública dentro desse Estado, para essa nação, depende de um fator cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, os fundadores da nação americana, do Estado, eram religiosos. Então, o Estado laico, inclusive, ele é de fundamentação religiosa. É uma ideia originalmente cristã e mais particularmente ligada à reforma protestante. É o princípio lá que Jesus estabeleceu quando disse: dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Eu vou não me alongar muito agora, porque a continuidade do programa poderá permitir que eu vá fazer novas observações, mas basta que ele não seja confessional. E é bom que se diga o seguinte, que se ele for confessional, necessariamente ele não é atrasado, não, porque é isso que está no imaginário popular. Mas a Inglaterra é um Estado confessional, né? Nós temos a igreja anglicana, é a igreja do Estado, e a Inglaterra pode ter muito mais liberdade religiosa do que alguns estados que não são confessionais. Nós temos estados que são de confissão luterana e o Vaticano é um estado católico, né? Então, ser um estado confessional não é necessariamente um atraso se houver para as outras pessoas liberdade, mas o estado laico ele não se vincula a nenhuma igreja específica. Ele garante liberdade para todas, mas ele não é hostil à igreja. Ele não é hostil, digamos assim, à influência que a igreja teve na formação de sua cultura. Por isso que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o juramento da testemunha é com a mão em cima da Bíblia. Existem monumentos lá, está havendo muito questionamento sobre isso agora por conta do laicismo, mas há muitos monumentos que são dos 10 mandamentos, como símbolo da justiça. Então, há uma contribuição do cristianismo na formação até do constitucionalismo, até da ideia de Estado laico. A nossa ideia de Estado laico é de fundamentação cristã. Então, a gente não pode desprezar o componente cultural que nos deu esse legado. A gente não pode inverter a situação, usar o Estado laico para ser hostil ao cristianismo, ser hostil às religiões. Não é um Estado, portanto, ateísta, não é um Estado irreligioso, arreligioso, né? Um Estado que procura proteger todas as religiões e reconhecer as contribuições que elas possam ter tido na formação da cultura nacional. Então, professor, até eu entendi esse contexto histórico que o senhor fez para a gente, mas ainda fica no senso comum, e até mesmo para esclarecer os nossos ouvintes, a gente tem recebido bastante apoio, né, dos taxistas, dos Ubers, que têm acompanhado a gente aí ao longo do caminho. E uma das perguntas que mandaram para mim no direct foi essa, assim, tá bom, eu entendi todo esse contexto histórico, então por que tem essa briga, professor, de achar que o Estado laico não pode ter manifestação religiosa? Por falta de entendimento da etimologia da palavra laico, do que é ser laico? Seria isso? Pois é, as pessoas se apropriaram da ideia de Estado laico e fizeram uma distorção. Por isso que se tem feito essa distinção hoje entre laicidade, que seria a concepção tradicional, e o laicismo, que é o que acontece agora. Secularização,
que tem um sentido positivo, que confunde com laicidade, e secularismo, que é uma mentalidade hostil. Então, hoje, o que é que eles querem? Não é mais um Estado laico. O que a militância ideológica anticristã quer é tirar o cristianismo da esfera pública. Nós temos a esfera privada, que é a nossa vida doméstica, onde está a nossa propriedade, nossa família, né? E nós temos a esfera pública, que não é ainda a esfera do poder político, é a esfera da livre opinião, da formação das opiniões. No Estado democrático, espera-se que o poder ouça a esfera pública, ouça a formação da opinião pública dentro da sociedade. E nessa discussão, livre debate natural que acontece dentro da esfera pública, que forma a opinião pública, obviamente a pessoa pode argumentar dentro de sua perspectiva religiosa, dentro de sua cosmovisão cristã, por exemplo, e se ele convencer o restante da sociedade, isso deve ser ouvido pelo poder público nas suas pautas em relação às leis. Nós não estamos aqui falando de proteger uma religião específica, nós estamos falando aqui de costumes, nós estamos falando de concepção da relação do Estado com as instituições. Dentro de uma cosmovisão cristã, nós temos uma visão de que o Estado não deve ser totalitário, de que as liberdades foram nos dadas por Deus e, portanto, não são concessões estatais, elas não podem ser, portanto, relativizadas no seu núcleo fundamental. Nós temos a visão de que a Igreja, como uma instituição estabelecida por Deus, ela precisa da livre locomoção para pregar o Evangelho, precisa da livre expressão para denunciar o pecado, ela precisa da liberdade de reunião e tal. Então, nós vamos colocar os nossos argumentos a partir da perspectiva da nossa fé. Se a sociedade está entendendo, vendo tudo isso daí e tal, e compartilhando, o poder público tem que ouvir, né? Se isso está dentro da estrutura constitucional, ele tem que ouvir. Agora, o que eles querem é que você é religioso, então você não pode falar disso. Você não pode, você é suspeito em relação à sua opinião, ela não vai ser levada em conta com relevância, porque ela está condicionada pela sua visão de mundo, que é cristã. Aí a pessoa que tem uma visão de mundo marxista, uma visão de mundo ateísta, uma visão de mundo pós-modernista, ela pode falar a partir dessa sua visão de mundo, e eu não posso falar por causa que a minha visão de mundo é religiosa. Entendi. Então, o que acontece, professor, dentro desse senso comum, Mariel, é que eles distorcem o que é o direito do Estado laico por benefício. É como se fosse um cala-boca. Você cala a boca porque o Estado é laico, mas na verdade não é isso, né? O Estado laico me dá o direito de eu manifestar minha fé religiosa nos locais públicos onde eu estiver, porque o laico é essa valorização do plural, da diversidade. Isso. Ah, interessante. É a valorização da liberdade religiosa, né? Da liberdade de persuadir, de convencer, de evangelizar, de falar para o outro sobre os nossos conceitos e o outro os abraçar se quiser, né? De influenciar a opinião pública com argumentos. E se essa sociedade tem uma base religiosa, argumentar apelando para essas bases religiosas vai ter um poder de convencimento, e isso é possível para a formação de leis em relação às suas pautas concernentes, por exemplo, à família, concernente, por exemplo, à sexualidade. Inclusive, Hermann Doiver, que é um filósofo reformado, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o homem é inescapavelmente religioso, né? Então, para ele, não existe nenhum discurso que eu possa dizer que é religioso comparativamente com outro que não é. Todo discurso é religioso, porque, em última instância, vai ter alguma coisa no seu pensamento que você vai absolutizar, e é aquele elemento que vai coordenar todo o resto. Então, por exemplo, o marxismo é um materialismo dialético. Ele parte do pressuposto que não existe a espiritualidade, só existe a matéria. Então, ele diviniza a matéria, né? Ele tudo explica por fatores econômicos. Um freudiano, por exemplo, ele é um pansexual, tudo é explicado através do sexo. Então, o sexo é a divindade dele. E é interessante que no mundo grego eles faziam exatamente isso. Tinha a deusa do sexo, tinha o deus da guerra. Portanto, esses pensamentos, como se diz, seculares, que dizem que não tem uma influência religiosa, pode ir lá
no fundo dele, que vai ter um elemento que eles absolutizam como explicador e coordenador do outro. Esse elemento que foi absolutizado, ele está ocupando dentro desse sistema de pensamento aquela posição que nós atribuímos a Deus. Para nós, só Deus é absoluto, só Deus é a explicação última de tudo, só Deus é aquele que coordena todos os conhecimentos, só em Deus a gente pode encontrar o ponto de unidade. Mas se essas pessoas têm o ponto de unidade em outro lugar, então esse outro lugar, para elas, é o seu Deus. Reconheçam elas isso ou não. Eu entendi, professor. Entendi, desculpa te cortar, mas só para me entender assim. Ô Mariel, uma coisa que o senhor tem acrescentado, que eu acho interessante até acrescentar para os ouvintes, é interessante. Eles falam que não existe, eles dizem assim, que existe uma neutralidade, que o Estado é laico, é neutro, mas na verdade não é neutro, cada um tem sua verdade por trás. O que eles tentam fazer às vezes é silenciar a voz de quem é cristão dentro dessa verdade por trás. Seria isso? Seria isso. E todos eles são, de alguma maneira, aí é que está o detalhe, religiosos. Né? O ateu é uma religião. Ele não gosta de assumir, mas é um pressuposto religioso. Não acreditar na matéria é o direito dele. Pois é, ele faz da matéria o componente último. Se ele acha que, por exemplo, que no princípio o que havia era matéria, e que essa matéria, por uma série de fatos fortuitos, ela gerou uma auto-organização, por ela veio por uma série de coincidências ou de coisas do acaso, a vida. Então a matéria, para ele, é o que estava no princípio, é a origem de tudo, é o que nós dizemos que Deus é. Aquele que é antes de todas as coisas, aquele por intermédio de quem todas as coisas existem. Então ele se diz ateu, mas existe no pensamento dele um lugar que para nós é atribuído a Deus e que ele está atribuindo a outra coisa. Então para nós ele está fazendo daquilo ali o seu Deus, né? Ele está fazendo daquilo ali o seu Deus. Então todo mundo é religioso, quer o saiba ou não, porque o homem é naturalmente religioso. Como dizia Calvino, ele é um fabricador de ídolos. Professor então, Glauco, ele vai fabricar ídolos. Professor, deixa eu só perguntar ao senhor aqui. Primeiramente, boa noite, né? Professor, boa noite. Qual que é, então, a importância do Estado laico para a liberdade religiosa e a separação entre Estado e Igreja? Pois é, o Estado laico, ele é importante para a liberdade religiosa porque ele não entra para se unir a nenhuma instituição religiosa. Ele não é confessional. Ele não é o Estado dessa igreja, ele não é o Estado daquela igreja. Ele garante liberdade religiosa para todos, né? E ele, se for um Estado laico democrático, né, ele procura ouvir a sua sociedade. E na formação dos valores, nós temos um componente religioso que influencia a sociedade. Então ela vai ter valores sobre a família, vai ter valores sobre isso, sobre aquilo e tal. Então esse Estado laico, na medida que é democrático, ele também vai ouvir a sociedade, né? Ele vai ouvir acerca desses valores. Agora, o Estado laico, ele nasce conjuntamente com a ideia de Estado de direito, né? O nosso Estado laico não é como um Estado laico que havia do Irã antes da revolução que aconteceu lá. O nosso Estado laico, ele se entrecruza com a ideia de Estado de direito. O Estado de direito é um Estado que salvaguarda direitos fundamentais. E, pelo menos na concepção clássica, esses direitos fundamentais, eles são pré-estatais, anteriores ao Estado, porque eles são direitos naturais, né? Essa concepção se enquadraria muito bem como uma peça num quebra-cabeça com a visão da criação, de que esses direitos naturais nos foram dados por Deus, até porque eles não são coisas do mundo material, ligados ao comer e ao beber, são direitos à liberdade, a um tratamento igualitário, direito de se reunir societariamente, é um direito de exprimir ideias, convencer à procura da verdade. Então, dentro, por exemplo, da visão clássica, esses direitos naturais foram nos dados por Deus. A Declaração de Independência norte-americana diz isso, que esses direitos foram dados por Deus. Então, um Estado de direito é um Estado que se limita por esses direitos. Professor,
Ele tem a incumbência de garanti-los. Se então não foi o Estado quem deu esses direitos, o senhor há de convir comigo então que o Estado não pode tirar esses direitos, correto? Correto. E só para emendar a pergunta do Mariel, professor, beleza, essa teoria eu acho bonita, assim, e é o que tem que ser e a gente tem que valer esse direito. Mas o que a gente vê na prática, professor? A gente vê na prática hoje nas universidades, na faculdade, e o cristão sofrendo uma perseguição religiosa. E essa perseguição vem com o tal do cala-boca, que o Estado é laico. E junto com esse cala-boca fala assim, você não tem o direito de fazer, eu não tenho direito de falar, não tem proselitismo, você não pode manifestar sua fé. Inclusive na sala de aula, o aluno que manifesta e fala que é cristão, ele é licenciado. Ele é meio que calado. O senhor, como professor de direito, o que o senhor aconselha a esse ouvinte ou esse estudante que está passando por essa dificuldade na faculdade? Em ser um representante da sua fé e ter o professor como uma autoridade, uma instituição estabelecida. O senhor dá aula, então o senhor deve entender como que é o mundo da universidade. E ele sofrer isso, de virar e falar assim, olha, o Estado é laico, você não tem direito de fazer isso. Às vezes você não tem direito de fazer a sua célula na universidade. Você não tem direito de fazer isso e aquilo, porque eles estão chegando ao extremo de fazer o silêncio. Deu para ficar meio entendido assim? Ou deu para entender? Eu entendi. Eu vou falar de dois aspectos, né? Um aspecto dentro da sala de aula e o aspecto do cristão se auto-organizando em coisas dentro da universidade. Isso é uma pergunta muito cara a mim, porque eu sou diretor da Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica. Então, veja só, do ponto de vista da sala de aula, do ponto de vista estritamente acadêmico, o aluno tem duas estratégias, o cristão. Uma, eu há pouco, sem mesmo ter sido perguntado, já coloquei, que é de inverter, é mostrar que o outro lado também é religioso, que o outro lado está querendo impedir que a gente fale a partir da perspectiva religiosa, mas que ele também é religioso. Eu tive num debate uma vez sobre a questão da ideologia de gênero, e eu disse para o meu interlocutor, eu disse, olha, você acredita que pessoas podem ser de um sexo e estarem no corpo errado. Então você está dizendo que o corpo não faz parte da pessoa, porque ela pode estar no corpo errado. Você está reduzindo a pessoa ao aspecto espiritual. Isso é a visão gnóstica. Os gnósticos, eles acreditavam, era uma seita dos primórdios do cristianismo, eles acreditavam que o homem era puro espírito e, como se fosse um castigo, ele teria sido colocado dentro do corpo. E eles achavam que o corpo era ruim, que a expectativa não seria nem ressurreição física, seria libertar-se do corpo. E que Jesus, sendo um homem santo, nem corpo poderia ter, daí porque diziam que Jesus não veio em carne. Então você está pensando que está dando uma opinião, digamos assim, laica, mas você está desenvolvendo uma antropologia, uma metafísica sobre o que é o homem, e você está dizendo que se um homem disser que ele é uma coisa, ele é, mesmo aquilo sendo contra a realidade, como se ele pudesse se reformular através da palavra, como se tivesse um poder performativo de falando ser aquilo ali. Mas isso é o que nós atribuímos a Deus. Deus é que criou o mundo através da sua palavra. Então você está divinizando para nós o ser humano. Uma estratégia é essa, é mostrar que o outro lado está sendo religioso. Outra estratégia é o seguinte, se Deus criou este mundo, isso deve ser claro para nós, se Deus é o criador deste mundo, o criador do ser humano, então tudo que nós formos dizer, mesmo que não apelemos para a Bíblia, está de acordo, se estiver de acordo com a Bíblia, também está de acordo com a realidade. Então, em vez de eu me acomodar à posição que cita logo a Bíblia, eu devo partir do princípio seguinte, se a Bíblia diz, a realidade é assim, então eu vou estudar a realidade e vou encontrar o que está na Bíblia. E eu vou argumentar pela realidade. Eu vou, por exemplo, argumentar que o Estado não pode redefinir família, porque a família é anterior ao Estado. O ser humano tem uma natureza social e ele, nessa sua natureza social, busca reprodução para formar uma comunidade. Então o homem se aproxima da mulher, se unem, geram filhos. Se não houvesse isso, não haveria continuidade para formar uma tribo, para formar uma aldeia, para formar uma cidade, para formar uma nação. Então a família, ela existe antes do Estado. Logo, o Estado não pode reformulá-la, o Estado já nasce limitado por ela. É um dos corpos intermediários, como dizia, por exemplo, Montesquieu. Montesquieu dizia, entre o Estado e o indivíduo tem uma série de corpos intermediários. A igreja, que não deve sua existência ao Estado, a família, que é anterior
ao Estado. Então, eu vou argumentar por aí, vou argumentar que, historicamente, a família sempre foi composta, por exemplo, pela união entre homem e mulher, em qualquer lugar, em qualquer cultura, mesmo naquelas em que houve muita sodomia. Por exemplo, lá na Grécia, o casamento continuava sendo visto como a união entre homem e mulher, que essa é a união que deve ser protegida, porque ela cumpre uma função social que é de perpetuar a espécie. Uma união que é essencialmente infecunda, ela não pode se ressaltar que aquelas pessoas tenham a liberdade de vivenciar esse relacionamento, mas qual é a finalidade social que ele cumpre para merecer uma atenção da ordem jurídica, da proteção? Então, quando a gente vê, a gente percebe que a realidade está de acordo com a palavra. Porque se Deus criou o mundo e diz que o mundo é assim, o mundo vai ser encontrado assim. Né? Eu tenho partido desse pressuposto de fé e isso deve me motivar a estudar a realidade. Muito bom, professor. É muito interessante o que o senhor está falando, porque o senhor está fazendo uma premissa que é a bússola do mundo, né? Apontar para esse norte e incentivar os ouvintes e quem está estudando, principalmente quem está na universidade, a buscar o conhecimento. Porque o que o senhor está dizendo assim, a Bíblia, ela não contradiz com a ciência, ela não contradiz com a verdade, e a verdade é uma só. Professor, eu te interrompi, mas eu interrompi porque está acabando o primeiro bloco e passa rápido. A gente vai voltar agora para o segundo bloco rapidinho, e eu queria voltar com uma pergunta. Existe uma guerra cultural que se beneficia do Estado para promover um ataque ao cristianismo? A gente volta no segundo bloco, o senhor faça a emenda desse raciocínio e com essa pergunta, beleza? Carlos, um abraço, você também volta, viu, Carlos? Ele ficou caladinho, professor. Ele foi promovido e não gostou não, você viu, né? Mas não tenho o que comentar, o Glauco é fora do comum, mas com certeza, no próximo bloco eu vou falar então sobre esse assunto também. Tá ok, um abraço, até o próximo bloco, pessoal. Rádio Super, 18h34, voltamos. Eu queria convidar os ouvintes para estar escrevendo aí algumas dúvidas, quem tiver dúvida, venha participar conosco, 31 987 93 1370, por extenso, pessoal, não tem como eu ouvir o áudio, então escreve aí, manda pra gente a sua dúvida, 31 987 93 1370. E professor, a gente encerrou o primeiro bloco falando se existe uma guerra cultural entre o Estado laico e o cristianismo. Tem como você desenvolver isso aí pra gente? Uma das características do Estado moderno é que ele surge centralizando, né? Nós tínhamos, no período medieval, uma descentralização de poderes. Então você tinha os nobres com muito poder nas suas regiões, o rei às vezes até com pouco poder, lá no Império Sacro Romano Germânico, o imperador que dependia, portanto, dos seus eleitores e tal, a igreja tinha muita influência, as universidades. Hoje nós temos, com a formação do Estado moderno, dos Estados nacionais, uma grande centralização de poder. Então todo mundo quer, digamos assim, usar a estrutura do Estado contra as outras instituições, que é o caminho para o Estado totalitário. Um dos princípios da ciência política originária da reforma é o princípio da soberania das esferas, que tem a sua versão dentro do catolicismo tomista, que é o princípio da subsidiariedade. É de que o Estado só deve resolver aquilo que não pode ser resolvido por instâncias anteriores. Então, por exemplo, o que está dentro da esfera da família, o Estado não vai resolver, é o pai e a mãe. O que não está dentro da esfera das escolas e tal, que não foi resolvido dentro delas, o Estado pode resolver e tal. Tudo que pode ser resolvido por uma instância anterior ao Estado, o Estado não resolve. Ele só resolve aquilo que não pode ser resolvido por instâncias anteriores a ele. Isso é o contrário da ideia do Estado totalitário, que o Estado quer monitorar, supervisionar tudo. E existe o que Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que já morreu, chama de poder simbólico. O Estado, através da lei, tem o poder de naturalizar certas coisas. Então, coisas que, por exemplo, podem ser tidas como anormais, incomuns, não aceitáveis socialmente e tal, o Estado aprova aquilo ali através da sua legislação e com o tempo as pessoas naturalizam, né? Porque
a ideia de que o que está conforme a lei deve ser bom e o que está contrário à lei é que deve ser ruim. Então, esses grupos militantes, eles têm toda uma peleja para se apoderar da máquina do Estado, fazer leis que naturalizem, né, certas relações, certas coisas incomuns, de maneira que as pessoas, com o passar do tempo, pelo efeito pedagógico da lei, também normalizem aquelas coisas. O Estado nunca deveria servir para isso, porque, como eu estou dizendo, o Estado deveria resolver o que instituições anteriores a ele não resolveram. Ele não deveria ser instrumento para a militância de um grupo, ele não deveria ter uma legislação seccional para favorecer... grupo, uma pessoa, uma ideologia. Isso. O Estado deve cuidar do bem comum. Né? O que cuida das questões familiares é a família, o que cuida da educação é a escola, é a universidade. Né? Cada setor tem o seu setor. O Estado cuida do bem comum, daquilo que é de todos. Então, por exemplo, quando você fala de direitos humanos, direitos fundamentais, é o direito do homem enquanto ser humano. Não é o direito do ser humano enquanto partícipe dessa classificação, daquela luta. É o direito do ser humano enquanto ser humano. Ô Carlos, aproveitando a resposta do nosso professor Glauco, eu devolvo essa pergunta para você, Carlos. Essa guerra cultural que a gente enfrenta, especialmente aqui no Brasil, você verifica na prática, né, envolvendo também o TDI, você verifica na prática algum grupo se beneficiando dessa guerra cultural para atacar o cristianismo, os cientistas cristãos, enfim? Com certeza, e uma tentativa clara de tornar o Estado um Estado ateu, né? E eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso, na época quando eu estava indo na formação, que eu falava sobre o perigo dos estados, de um Estado ateu. Né? Por exemplo, quando você pega para estudar um pouco sobre o nazismo, por exemplo, a gente sabe que não era um sistema religioso, ao contrário, o Estado não era laico. Talvez alguém diga, mas espera aí, mas o Hitler não tentou fazer parceria com o Papa naquela época, não tentou fazer amizade com alguns religiosos? Pois é, mas quando você busca dentro da história, você percebe que em 1933, na Alemanha nazista, bem no começo da ditadura nazista, você percebe que houve uma queima de livros, e nessa queima de livros, os principais livros que eram queimados eram os livros religiosos, como a Bíblia, por exemplo. Então, como alguém, com parceria com a igreja, queima o seu principal livro, isso não faz o menor sentido. Então a gente vai ter o resultado do nazismo, onde é um Estado ateu, porque se você processasse fé, possivelmente você era condenado naquele momento. Você pega um bom exemplo como os judeus, né? Então ali morreu mais de 6 milhões de pessoas, né? Numa ditadura que durou 12 anos. Mas isso também a gente consegue ver porque era um Estado de regime socialista, né? Você vai perceber também no governo do Stalin, por exemplo, que foi de 1922 a 1991, foi 69 anos de ditadura, 35 milhões de mortos, e um Estado ateu, entendeu? Onde se você processasse um pensamento de fé, você era morto. E pior do que esse ainda, talvez na minha opinião tenha sido um dos piores, é o governo do Mao Tse Tung, né? Que foram também, foi menos do que o Stalin, foi 62 anos, né? Mas morreu 60 milhões de pessoas. Então, a gente fala 600 milhões, se a gente fala 60 milhões de pessoas, cara. De uma forma muito fácil, né? 600 milhões de pessoas. Por causa de uma ideologia e por causa de um governo. Por causa de ideologia política. E assim, como é que a gente consegue identificar? Já entrou não só na questão do Estado, mas também a gente percebe que em praticamente tudo, em livros, no cinema. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de ver filmes com a minha esposa, a gente tira um tempo sempre pra assistir um filme junto. Ela gosta muito de ver animações, né, da Pixar, da DreamWorks. E a gente tava assistindo nessa semana um filme da Disney, que o nome do filme você que tá ouvindo, você pode marcar aí pra você não assistir, tá bom? Que é O Mundo Estranho. Vamos ver esse filme, achei que era bacana por causa da capa. Ali fazia de forma muito clara, apologia à ideologia de gênero, entendeu? Onde o personagem principal, assim, o filme começava naquela história bonita, tudo, encantadora, né, estilo da Disney, mas no decorrer do filme, aquele garoto começa a apresentar, digamos que ele era homossexual,
e no decorrer ele se apaixona, mas claro, de uma forma tão sucinta que no começo você começa a achar que é apenas uma amizade entre aqueles personagens, entendeu? Mas no decorrer da história, eles apresentam aquilo de uma forma tão natural que eu considero que se a criança assistir um filme desse nível, ela pode realmente achar de uma forma natural esse tipo de apologia. Mas você tocou no assunto, Carlos, só te interrompendo, que faz parte desse projeto ideológico, e o professor Glauco, depois ele quiser discordar ou concordar, é o projeto ideológico que ataca as crianças, porque é uma outra geração, aí eu atacando essa geração, tornando isso normativo e tornando isso normal, fica mais fácil de eu processar essas ideias para o futuro. E qual que é o nome do filme para os pais não deixarem os filhos assistirem? Presta atenção, ouvinte! Mundo diferente, uma coisa assim, mundo estranho. Mundo estranho, é um mundo... Não assiste esse filme. Que tem essas questões, porque, por exemplo, eu pego uma geração inicial, né, Mariel? E aí eu tacando a geração inicial, no futuro, essa geração vai achar que isso é normal, né? É igual a linguagem, todex, eu não sei, ainda tem crente que fala isso, eu fico assim, ou eu não entendo se o cara entende Bíblia ou se tá precisando voltar pra escola ou converter igual eu do Paulo Freire. O cara defende umas coisas dessa, fala uns negócios desse e acha bonito, acha que tá sendo inclusivo. Ele não tá sendo inclusivo, ele tá sendo companheiro de uma ideologia que é maligna. E se você questiona, automaticamente você é cancelado, você é criticado, né? Então, assim, esse que é o grande problema, aonde você não vai ter essa possibilidade. Por isso que a TDI, por exemplo, ela é tão atacada e tão questionada o tempo todo. Porque quando você aceita a possibilidade que há um designer que tenha projetado o universo e a vida, automaticamente, para esse tipo de pensamento, se há um Deus... então, todo o pensamento histórico deles morre, cai por terra, que é a questão que o professor Glauco falou. Se há um Deus dentro daquilo que eles acreditam, desse ativismo que contraria as nossas crenças, para eles está tudo acabado, entendeu? Então, assim, por isso que eles tentam tanto acabar com a hipótese de Deus, né? Até o Stephen Meyer, ele escreveu um livro fantástico, que eu vou deixar como recomendação para o ouvinte, que é o Retorno da Hipótese de Deus, né, dentro da ciência. E isso é fantástico, porque há, de forma clara, a tentativa de tornar o Estado um Estado ateu, e dentro das mídias sociais, dentro também da ciência, principalmente, se você defende a possibilidade de existir Deus, você é automaticamente cancelado. Vou dar um exemplo. Como eu disse, eu costumo acompanhar muito o que o pessoal tá postando, o que o pessoal tá falando, né? Tem vários episódios de vários desenhos animados, por exemplo, que fazem crítica à teoria do design inteligente. Vocês sabiam disso? Tem desenho animado criticando a gente. Mas vocês estão chique demais, velho! Claro, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, né? Porque eles estão muito mais tempo que a gente, mas tem um episódio, por exemplo, de um seriado muito famoso que é Futurama. É o nome desse desenho. Ele é dos mesmos criadores dos Simpsons. Esse desenho, por exemplo, eles têm um episódio lá dentro onde eles fazem uma crítica ao design inteligente, onde eles colocam o defensor do DI, por exemplo, como se fosse um macaco, entendeu? E aí, o cientista que está contra ele, que é o evolucionista, é um cara 10. Então ele vai apresentar, digamos, um grande cientista contrário, e o cara que é a favor do DI é um macaco maluco doente. Aí qual que é a sátira que eles fazem? A sátira é assim, é um macaco olhando para uma estrutura de macaco e dizendo que o homem não veio do macaco. Tá entendendo? Então eles tentam fazer e introduzir isso através de uma coisa assim, digamos, de um programa que as crianças assistem, que às vezes um adulto assiste. Então assim, isso vai entrando dentro da cultura, entendeu? E através dos conceitos culturais eles conseguem desconstruir ou construir uma pessoa. É muito importante você estar falando também, Carlos, para os pais, os ouvintes, quem tem filho na escola principalmente, eu vou voltar a ressaltar aqui de novo. Pais, acompanhe o caderno do seu filho. Não deixe o seu caderno ser vazio. Vê quando seu filho chega na escola, o que ele escreveu, o que teve de aula. O professor ele é obrigado a seguir um currículo. Vai atrás, corre atrás do seu direito. Não deixe a coisa andar desse jeito, da forma que às vezes anda, sabe? O pai acha que a escola educa, o Estado não educa. Quem educa é casa. Tem que acompanhar. E aproveitando a propaganda também, Mariel, aí sim, daqui 2 programas a gente vai ter o presidente, o Marcos Erbelin, falando sobre Darwin e Bíblia, que é mais ou menos esse assunto que você falou. Eu queria devolver uma pergunta para o professor Glauco. O professor, o senhor acredita, como estudante de Direito, como leciona Direito, que a gente corre um risco de ir para um Estado totalitário no que tem desenvolvido a política moderna e contemporânea aqui no Brasil?
corremos o risco, sabemos pelas profecias da Bíblia que vai ser assim a nível mundial, mas também sabemos que o papel da igreja do mundo é ser sal, é ser luz, é resistir ao mistério da iniquidade que já opera. Então, cabe-nos fazer o nosso papel, atrasar esse processo. A nossa presença aqui fazer a diferença. Martin Luther King uma vez disse: a igreja nem é serva nem é senhora do Estado, é a consciência. É a tradição do profetismo. Nós vemos no Velho Testamento que lá mesmo já existia o Estado laico, apesar de que eles tinham um governo providencial de Deus, mas quando Uzias, que era um rei, quis oferecer incenso, ele foi impedido pelos sacerdotes porque não reconheciam aquilo como sendo sua atribuição. Profetas contestavam reis, como Natã fez com Davi. Portanto, não se via o rei como imune às confrontações proféticas. E ali nós vimos, né, aqueles profetas resistindo e tal, e cabe à igreja, né, ter esse papel. A igreja, ela tem que ter voz profética, ela tem que ser sal e luz. Então nós temos que agir nesse sentido de refrear, de atrasar esse processo, de ele não acontecer com a nossa conivência, cumplicidade, nem com rapidez, né? Nós temos que estar aqui freando, fazendo retroceder, atropelando esse processo, fazendo ele dar passos para trás, porque realmente a tendência é essa questão totalitária. A tendência é de ver que o homem não tem uma natureza humana, é assim que eles concebem, como se nós não tivéssemos tido um criador, fôssemos uma massa amorfa, e os engenheiros sociais, através do Estado, podem fazer o homem da forma que quiserem, inventar o homem como bem lhes parecer, como se eles tivessem uma sabedoria privilegiada, uma ciência privilegiada do que deve ser. Mas nós acreditamos no Criador. Se você for prestar atenção, você vai ver que a maior parte dessas ideologias hoje, que são hostis ao cristianismo, elas querem derrubar o Gênesis. É substituir a criação pelo Big Bang, é substituir a criação da vida, conforme a Bíblia narra, pelo evolucionismo, é negar a existência da masculinidade e da feminilidade, porque Deus criou macho e fêmea, é desconstruir o casamento e a família, que estão definidos lá no livro do Gênesis. É o livro mais odiado da Bíblia, porque se você consegue negar o primeiro livro, você tira a plausibilidade de tudo. Se não tem Criador, não tem Redentor. Se não tem família, você tem como apresentar aquele quadro de relacionamento entre marido e mulher que está lá em Éfeso, que serve de ilustração para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Se não tem queda, não tem redenção, né? Então a gente percebe que o objetivo realmente é desconstruir as bases para tirar a plausibilidade de toda a mensagem cristã que chega no Evangelho. Então, se se preocupar só em defender o Evangelho no final e deixar essas bases atacadas, nós vamos tornar o Evangelho palavras vazias. A gente tem que reforçar as bases. Bem esclarecedor, professor. Você já percebeu, Glauco? Eu, pelo menos, já vi várias vezes na faculdade de Direito aquele debate que sempre volta pra gente, que é, por exemplo, assim, bom, se o Estado é laico, então por que a gente vai ter, então, crucifixo lá dentro do STF ou em hospitais públicos, né? E eu sempre achava engraçado esse tipo de debate, porque, assim, o que o pessoal pensa em fazer, por exemplo? Eles querem arrancar, por exemplo, o Cristo Redentor lá do meio do Rio de Janeiro. Porque, assim, é uma questão que o cristianismo, ele se tornou algo quase que cultural, praticamente, aqui no Brasil. Porque os colonizadores eram cristãos. Então obviamente que essas imagens também, elas também são históricas, entendeu? E, por exemplo, você nunca vai ver alguém questionando, sabe, Glauco? Isso é uma questão que eu vou levantar para você, alguém querendo arrancar, por exemplo, aquela deusa egípcia, a Maat, que está na frente do STF. Ninguém quer arrancar ela pelo fato de ser uma religião egípcia. Mas, por exemplo, quando é um crucifixo em um hospital, aí o Estado é laico. Mas quando a gente tem o símbolo, por exemplo, do direito de Atenas, a balança, não tem problema. A questão é com o cristianismo, tu acha? É a deusa Têmis do direito, né? Que é o símbolo da justiça.
Sim. A gente cristão não fica aborrecido porque a gente sabe que aquele tem um componente cultural formador. A gente não fica aborrecido. Por que eles ficam aborrecidos? A questão, eu percebo, é com o fato de ser um objeto cristão, entendeu? Porque em outro... se for outra religião, não tem problema. Eu, por exemplo, eu não tenho a deusa Atênis né, mesmo eu sendo formado em direito, eu não quis comprar, mas daí é uma escolha minha, entendeu? Mas por que então eles, quando eles se confrontam tanto pelo fato de ter Jesus, por exemplo, numa parede de um hospital? Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo, como a gente falou desde o começo, é uma questão ideológica. Eu quero direcionar aqui uma pergunta para os dois, que é assim... Quais são, então, as recentes controvérsias relacionadas ao Estado laico e o cristianismo? Como, por exemplo, as questões do aborto, casamento homoafetivo, liberdade religiosa. Quais são essas recentes controvérsias entre o Estado laico e o cristianismo? Nessas questões, eu, inclusive, entendo que nós não precisaríamos nem apelar para a religião. São eles que apelam para a religião para poder nos calar e impedir o nosso argumento. Porque, por exemplo, o mesmo mandamento bíblico pelo qual eu repudio se matar alguém já nascido, é o mesmo mandamento pelo qual eu considero uma coisa criminosa matar a criança no ventre da mãe. É o não matarás. Então, por que é que quando eu me coloco como sendo contra o homicídio, contra o feminicídio, como eles criaram agora, quando eu me coloco contra, não, a favor. Quando eu me coloco a favor a favor da penalidade do homicídio, a favor da penalidade do infanticídio, ninguém me recrimina. Aí não, é isso mesmo, tem que ser a favor da penalidade, tem que punir o homicida, tem que punir o feminicida, tem que punir o infanticida. Aí, quando eu chego no aborto e quero que quem pratica o aborto, o médico que faça isso, seja punido, eles, não, aí é religião. E nos outros casos não foi religião, não. O mesmo mandamento, não matarás, que me leva a ser contra o homicídio, a ser contra o feminicídio, ou ser a favor da pena do homicídio, a favor da pena do feminicídio, o mesmo mandamento que me leva a essas conclusões é o que me leva a ser contra o aborto e a favor da punição de quem pratica o aborto. Não é outro, é o mesmo. Né? Então, por que é que quando eu estou falando dessas outras coisas, homicídio, feminicídio, aí ninguém diz que eu estou sendo religioso? Aí quando eu falo do aborto, aí é religião. Quer dizer, eu defendo o direito à vida e sou contra todo o atentado contra a vida. Da criança, que é o infanticídio, da mulher, que é o feminicídio, do homicídio. Aí, quando eu chego lá no aborto, também, por uma questão de lógica, de coerência. Aí, só lá que eu sou religioso, só lá que o meu argumento é religioso, só lá que religião não pode se misturar. Não faz sentido, né? E hoje a ciência ela demonstra que é totalmente loucura quando você pensa na possibilidade de abortar. Vou dar 2 exemplos aqui. Quais são os argumentos mais usados para defender o aborto, por exemplo? Você vai pegar um dizendo que o feto faz parte do corpo da mulher, o que cientificamente é errado. O feto não é parte do corpo da mulher. Não é uma extensão do corpo dela, como se fosse o cabelo e a unha, né? Cientificamente falando, ele não é uma extensão. É um corpo à parte. Por mais que está dentro dela, ele não é extensão do corpo dela. E outro argumento que é colocado também, para tentar dizer cientificamente sobre, é que não se sabe o momento que a vida começa. Só que dessa forma, aí a questão que eu colocaria é uma questão filosófica. Se você não sabe exatamente qual é o ponto que inicia a vida, então você vai arriscar atirar ela sem você saber o ponto exato do começo dela? É muito arriscado, assim, né? É muito arriscado e não faz sentido nenhum. Cientificamente, filosoficamente, pelo direito, pela religião, é loucura de qualquer forma. Entendi. Eu queria vir com uma participação do ouvinte, do Diego e da Carol. Um abraço aí, o Diego e a Carol. Boa noite. Gostaria de parabenizar o programa. O conhecimento de vocês estão proporcionando é muito libertador. Minha pergunta considerando que o Estado é laico, de que forma um gestor público cristão, prefeito, governador, presidente, devo se posicionar no sentido de disponibilizar ou não recursos públicos para financiar manifestações culturais não cristãs? Exemplo do carnaval. Muito boa pergunta.
E aí, professor, ela quis dizer assim, tá bom, o Estado é laico, mas pro carnaval tem dinheiro. Pois é. Eu acredito que o Estado deveria nem financiar o carnaval, nenhum evento, nem deveria financiar evento religioso. Ele deveria financiar aquilo que tem algum valor comum, né? Que o senhor explicou pra gente que é o valor comum, né? Que seria saúde, educação, seria o bem comum, não é isso? Exatamente. Mas a gente vê que a gente está vivendo aquilo que o senhor caminhou também com relação às profecias da Bíblia, né? A gente está caminhando e as pessoas, bons ouvintes nossos, que a grande maioria são cristãos, se posicionar e entender que a gente vai viver dias difíceis, sim, e que a gente tem que se posicionar. Vai chegar momentos que a gente vai ser atacado, e já somos, né, na verdade, cancelados em muitos lugares, justamente só por ser cristão, só por carregar o nome de Cristo. A vida toda foi, né, Carlos? O cristão já nasceu cancelado. Se Jesus é o exemplo, a gente já é cristão, já é exemplo. A gente então, é contra a cultura. Ninguém pode cancelar aquele que já foi cancelado, né? Exatamente. Eu sempre coloco o seguinte, né? Que a gente tem as profecias, mas alguns irmãos nossos as compreendem erroneamente. Eles acham que isso deve resultar em comodidade. Porque está acontecendo, vai acontecer, eu tenho que ficar omisso. Mas as profecias que falam sobre essas coisas também falam sobre como a igreja deve se comportar nessas coisas, e nunca é de forma conivente. E isso já é um bom tema para o próximo Bússola do Mundo. Professor, a gente está caminhando aí para o final. Eu queria deixar a consideração de vocês, as considerações finais. A Bússola do Mundo 24H é o Instagram do nosso programa. Vai ficar o contato do professor lá, o Instagram do professor lá, o do Carlos também. A gente vai estar postando lá de hoje para amanhã. Quem quiser estar revendo esse programa, é no canal Ministério 24 Horas da pastora Ângela Valadão, vai estar postado lá, a partir de amanhã vai estar subindo aí esse episódio, para você estar revendo, anotando, porque graças a Deus a Bússola tem sido abençoado com aulas que têm esclarecido a todos os ouvintes e entender que é ser cristão nesse mundo contemporâneo. Professor, suas considerações finais. Carlos, a sua consideração final, que a gente está caminhando aí. A minha consideração final é para os pais. Fiquem atentos para a escola, que já não é mais aquela escola parceira do passado, e fiquem atentos para o entretenimento, filmes e diversões. Procure criar alternativas que mantenham seus filhos com o olhar correto. Muito obrigado. As minhas considerações vai ser um convite para você que está escutando a gente, ou que vai assistir também. Para agora, julho, né, nós vamos ter o nosso congresso nacional da TDI Brasil. Eu vou fazer um merchanzinho aqui gratuito. Tá? Não, e eu vou estar fazendo também durante o programa. Manda para mim que eu tenho que fazer. Esqueceu que a gente é parceria com o TDI. O Gideões é o TDI aqui em Belo Horizonte. Então, assim, se você gosta desses assuntos, está gostando dos palestrantes que tá vindo aqui nesse programa top demais, você pode estar indo para São Paulo, na Universidade Mackenzie, tá bom? Nós vamos ter um congresso fantástico lá, que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 9 de julho. Se você quiser saber um pouco mais, entre no site www.tdibrasil.com.br. Lá vai ter alguns palestrantes que já foram confirmados, até agora só internacionais. Logo mais estaremos lançando a lista e também fazendo os convites para os brasileiros, mas já temos 5 palestrantes internacionais até agora confirmados. A gente está no outro nível. Não sou Flamengo não, mas a gente não está em outro patamar porque perdeu o Mundial. Um abraço, obrigado aí pelas considerações. Fico alerta, ouvintes, Deus abençoe, que a gente possa ter uma caminhada, uma bela semana. Venha ser Gideões conosco, procure saber mais do Ministério. A gente vai ter cursos também na Lagoinha Matriz. A gente tem a parceria com o TDI, que a gente vai estar divulgando mais. O próximo programa, Mariel, vai ser feminismo, porque o cristão não deve seguir essa ideologia. E depois então antifeminismo, né? O antifeminismo. E depois vai ter aí Darwin, Bíblia, e por aí vai, né? Vão ter convidados aí ilustres, como tem sido todos, esclarecedores, tem sido aula, e a gente agradece a Deus pela sua graça, sua sabedoria sobre a nossa vida. E até mais, até breve. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais, obrigado, até semana que vem. Professor Glauco, obrigado, Carlos, obrigado, ouvinte. E eu não fiz a despedir? Tchau! Fomos! Um abraço!